Episódio número 11, segunda temporada dos Pensamentos de Isolamento, nós estamos conversando sobre o Reino de Deus. Já falamos algumas coisas, os 5 primeiros episódios eu dei uma rápida abertura sobre a chegada do Reino. Depois do programa 6 ao programa 10, nós falamos um pouco sobre a condição humana. Mas não há sentido de nós falarmos sobre o reino que chega se não entendermos o que nos governa antes. Só há sentido de eu imaginar que minha vida pode ser governada por um outro rei e o nexo das minhas decisões de existência estão inseridos num outro reino, se eu compreender qual tipo de reino eu estou inserido. Falamos um pouco sobre o mundo decaído e a vida decaída, mas eu quero gastar um tempinho nesses próximos 5 episódios e a cada 5, a semana de segunda a sexta, eu vou desenvolvendo as ideias. Ir para Romanos capítulo 6, quando Paulo fala que nós somos livres do pecado, exatamente porque a graça nos alcançou. Nós fomos justificados do pecado pela morte de Jesus. Nós somos tidos como justos diante dele, pelo preço que ele pagou. Isso não significa que somos perfeitos. Somos justificados, mas continuamos na imperfeição. E ele diz assim no versículo 12, depois de discorrer sobre essas coisas, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Esse tema da escravidão, do pecado, ele passeia muito pelas cartas de Paulo. E a lei em paralelo com a graça, ou se opondo à graça, e a graça como um novo momento a ser vivido também. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Mas o que Paulo está querendo dizer, e aqui nós temos que ter um conhecimento do Novo Testamento, e eu não vou parar para fazer isso, espero que você já o tenha, de que a vida com Jesus propõe para nós a nossa morte e o nascimento de uma nova vida dentro dessa vida que nós vivemos, que não é vida. Ou seja, nossa vontade vai sendo substituída pela dele. Já falamos sobre o conflito que temos dentro de nós e a vontade de fazermos o que é mal ao mesmo tempo que conhecemos a Deus, porque somos escravos nessa carne do pecado. Eu quero falar hoje sobre o governo da carne. O governo da carne. Essa carne aqui governa. Nós somos escravos dos nossos desejos. Qual seria a pergunta correta? A pergunta é: o que eu faço para ter os meus desejos realizados? Ou a pergunta correta seria: como que eu faço para ser livre dos meus desejos? Porque quando eu pergunto como é que eu faço para os meus desejos serem realizados, é porque eu pressuponho que todos os meus desejos são corretos e que tudo o que eu quero é justo e bom. Então meu problema não está com o meu desejo, meu problema está com a realização deles. E as pessoas que acreditam que são perfeitas e o problema é Satanás, elas se aproximam de Deus como se pudessem sugerir a Ele seus planos e suas vontades, porque afinal de contas o meu desejo é correto. Mas aqueles que compreendem que são decaídos têm um problema com o seu próprio desejo, porque nem sempre o que eu desejo é bom. Aqui eu quero falar uma coisa com você que talvez você torça o seu nariz e não assista mais
os pensamentos do isolamento, não tem problema. Existem muitas outras pessoas falando sobre outros assuntos e dando outras perspectivas para esse mesmo tema. Mas eu não acredito em livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Porque essa carne é escrava do pecado. E nós temos um desejo natural da inclinação da nossa carne para o mal. Então nossas paixões, nossa sensualidade, a nossa maneira descontrolada de tentar satisfazer tudo que o nosso corpo deseja, seja em qualquer área da existência, nos pensamentos, satisfações, no sexo, na sensualidade, seja como for, nós temos que ter a consciência que essa vida que vivemos nessa carne é problemática. Eu teria completamente livre-arbítrio se eu conseguisse escolher o meu desejo. Por exemplo, se quando você tivesse oportunidade de pecar, você não tivesse vontade de pecar. Você não tivesse vontade de ser falso, você não tivesse vontade de ser invejoso, não tivesse vontade de cobiçar a mulher do próximo, ou de cometer um ato de injustiça, ou de, de desonestidade. Se isso não fizesse parte de você, você seria completamente livre para a sua decisão e o seu arbítrio ser completamente isento de qualquer pressuposto de queda humana. Mas não é assim. Nossos desejos precisam ser investigados. Bom, é o que Jeremias nos ensina. Enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Acho que é Jeremias 17:9. Nosso coração é enganoso. Nós nos enganamos nos sentimentos. Desejamos isso agora e amanhã não desejamos mais. E vivemos nesse descontrole. Nenhuma ambição ou desejo de construir ou de viver, nem tampouco a sensualidade ou o sexo ou a nudez, são fundamentalmente pecados. Não, não são. Deus deu tudo isso ao homem. Mas todo o descontrole onde somos escravizados pelo desejo e a qualquer custo queremos tê-los satisfeitos, é que demonstra que temos um governo da carne sobre a nossa vida. Fazemos o que desejamos e não conseguimos escolher desejar outras coisas. Não conseguimos escolher sermos isentos. Se livre-arbítrio você acha que é poder fazer o que você quer, eu vou te dizer que livre-arbítrio é você poder escolher, desejar o que você deseja. Por exemplo, dizer, nunca mais eu vou ser mal educado, e você conseguisse. Nunca mais eu vou me revoltar quando me falarem tal coisa ou vou responder agressivamente quando brincarem com tal assunto comigo. Nunca mais eu vou ter ódio. Não, com a minha esposa, agora tudo que ela disse para mim eu mudei e sou completamente livre daquilo que eu era. Eu sou uma página em branco e meus desejos sou eu que escolho tê-los ou não. Você não tem livre-arbítrio. Você tem um livre agir. Você tem liberdade de escolhas dentro da condição de queda. Sim, isso você tem. Você tem liberdade de escolher dentro da situação de um homem decaído, escravo do pecado, ao mesmo tempo que tem o Espírito e a palavra de Deus e vive no conflito e na tensão. Livre, 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 nós não somos. Guerreamos contra o governo dessa carne aqui. Talvez esse seja o primeiro e o principal governo que você precisa pensar a respeito da sua vida, antes de nós começarmos a falar sobre o que é exatamente o governo, o reino e o rei que vem de Deus e que vem dos céus, entender quais são aqueles que têm nos governado nos dias de hoje. Até o próximo episódio. Valeu demais!